E hoje a oncologia não é mais uma sentença, né? O paciente tem câncer, não é igual morte. Muitas vezes o câncer tornou-se uma doença crônica, como diabetes, hipertensão, que a gente não cura, mas eu controlo e o paciente acaba falecendo de outra causa, por exemplo. Então, o câncer mudou muito, muito. Eu posso dizer que, comparado a 5 anos atrás, onde um melanoma descoberto, tumor de pele agressivo, metastático, vivia 6 meses. Era mediana. Hoje, a cura é 70% dos casos. Mesmo metastático. Mesmo metastático. Fala, pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor, espalha a saúde, afinal a informação é o diamante da prevenção. Você sabe também que, infelizmente, na área de saúde, existem muitas fake news na internet, muita informação não verdadeira, não checada. E o nosso propósito, o propósito do Pode Doutor, o propósito do Dr. Sidney, é levar para você informação boa, informação checada em saúde. Então, ó, já vai se inscrevendo no nosso canal, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. Como que a gente faz isso? Trazendo aqui para nossa discussão as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Daqui a pouco eu vou falar quem aceitou o desafio de hoje. Antes disso, agradecer ao Grupo Medicoff que nos apoia aqui nesse episódio. Obrigado, Medicoff, por apoiar uma causa tão nobre e apoiar para que a gente possa continuar levando informação em saúde legal para vocês. Medicoff é um cursinho para médicos que estão pleiteando uma vaga na residência para que eles possam, então, chegar lá na prova e ter um desempenho melhor. Obrigado mais uma vez, Medicoff. Quem aceitou o nosso desafio hoje de divulgar informação para você, de dividir informação conosco, foi o grande oncologista, doutor Rafael Brandão. Rafael, muito obrigado. É uma honra, super honra tê-lo aqui. Obrigado pela presença. Valeu, muito obrigado. Eu que te agradeço, Ciro, vai ser ótimo. Vamos embora. Nosso assunto hoje, em geral, confesso, eu estava falando lá pro pessoal lá fora, vai ser oncologia, né? O Rafael, ele é oncologista e a gente, eu confesso, a gente nunca teve um capítulo tão legal, um episódio falando sobre oncologia, que é o câncer. Então esse é o nosso assunto aqui de hoje. O Rafael vai falar tudo sobre câncer e eu estava falando para ele também lá fora que eu vou aprender também as novidades das coisas que aconteceram nos últimos anos, as tecnologias que chegaram, então não esqueça de falar sobre isso. Mas antes da gente entrar nas novidades, dá um panorama geral, inicial, do que é a sua especialidade, o que é a oncologia, do que você trata no seu dia a dia, que você tanto desenvolveu a sua vida acadêmica, você teve nos Estados Unidos, em Harvard, em vários hospitais, para checar até onde você chegou. Dá um panorama geral, inicial, sobre a oncologia. Mais uma vez, obrigado, Rafael. Eu te agradeço. A oncologia é, acho que, a área atual mais dinâmica da medicina, onde você dormiu de um jeito, Caramba, acordou boa, completamente diferente. Os índices mostram isso. Até a incidência, o número de trabalhos publicados, a oncologia é a especialidade que mais cresce. Porque houve muito tempo atrasado, onde não se encontrava diversas soluções. Verdade. E hoje a oncologia não é mais uma sentença, né? O paciente tem câncer, não é igual morte. Muitas vezes o câncer tornou-se uma doença crônica, como diabetes, hipertensão, que a gente não cura, mas eu controlo e o paciente acaba falecendo de outra causa, por exemplo. Então, o câncer mudou muito, muito. Eu posso dizer que, comparado a 5 anos atrás, onde um melanoma descoberto, tumor de pele agressivo, metastático, vivia 6 meses. Era mediana. Hoje, a cura é 70% dos casos. Mesmo metastático. Mesmo metastático. Ah, vamos destrinchar cada um desses pedacinhos aí. Vamos lá. Cada câncer é um câncer. Não é câncer de pulmão, é diferente de câncer de mama, diferente de câncer de cólon. Isso já foi um avanço, porque hoje os oncologistas tendem a pensar em um grupo maior de tumor. Não dá para estar atualizado em todos os tumores. Claro. Então a gente anda em times e a gente se divide as especialidades. Por isso que todos são bons. Cada um faz o teu... Fazendo sua área, melhor cenário. O oncologista clínico é uma especialidade que obrigatoriamente tem que ter feito clínica médica antes, 2 anos. Depois, oncologia clínica, 3 anos. Então demora aí 5 anos depois da faculdade. Então, quer dizer, muita atividade acadêmica para poder atender bem o doente, que, como você falou, há pouquíssimo tempo atrás, muitos tumores eram uma sentença de morte. Sim. Então, hoje, quer dizer que muitos deles não são mais uma sentença de morte. Eu fiquei bem impactado com essa tua frase, que praticamente virou uma doença crônica, então a pessoa tem um câncer de tal órgão e ela vai viver normalmente, entre aspas, porque também
é sempre grave câncer, eu posso continuar dizendo isso, né? Ou não? Tem pacientes que você não sabe. Eu tenho certeza que você encontra milhares de pacientes e não tem ideia que ele tem E câncer. vai morrer de outra coisa. Morre de outra coisa, toma um comprimido por dia. E aí acaba sendo uma vida completamente normal. Sim. E para quais? Porque assim, quando a gente. Eu me formei há muito tempo atrás, 30 anos, isso era bem diferente. Então, um câncer de pulmão era muito grave, um câncer de cérebro era muito grave. Continua sendo grave, mas então. O que aconteceu? Os estudos se multiplicaram e os recursos aumentaram muito. Na verdade, acho que começou a ser descoberto as causas de cada câncer. Perfeito. E o câncer, o tratamento hoje é o que a gente fala do tratamento personalizado. Não é mais um protocolo. Todo mundo que tem câncer de pulmão recebe droga A, B, C, as mesmas do fígado, as mesmas do colo. E todo mundo que tem câncer de pulmão recebe aquilo. Não, hoje a gente pesquisa a parte molecular para ver qual mutação aquele tumor tem. Diante disso, se, dependendo da mutação, ela é uma mutação druggable, que tem uma droga específica para você oferecer para esse paciente. E aí aquilo acaba inibindo o crescimento tumoral e ele vai tomando esse remédio, esse comprimido, durante muito tempo. Outra grande novidade foi a imunoterapia, que tem um resultado excelente em alguns tumores. Mas o grande ensinamento das últimas décadas é: um tumor não é igual ao outro. Mesmo um câncer de mama não é igual ao câncer de mama da vizinha. Não é igual. Nem o câncer de mama é igual ao câncer de mama. Exato. É muito diferente entre uma paciente e outra. Isso é muito importante. Até se você extrapolar matematicamente, até meio intuitivo que isso vai acontecer, né? Sim. Que vai cada vez entrando mais dentro da molécula e da célula e do átomo, sei lá, para poder chegar num diagnóstico muito melhor do que antigamente, que só fazia uma biópsia, pelo menos na minha época, né? Não que fosse ruim, gente, mas vai lá, adenocarcinoma papilífero, adenocarcinoma tubular da mama. E aí a sentença já era, tantos anos o prognóstico de vida, vai fazer químio, vai tirar a mama e tal. Não é mais assim, então. Não. Essa parte ainda existe para dizer se é tumor ou não, se é maligno ou não. É necessário, para ver se é câncer ou não. É a parte macroscópica, mas dali desenrola-se muitas outras coisas, desde imunohistoquímica, para saber por um câncer de mama, por exemplo, se é receptor hormonal positivo, HER2 positivo. Depois a gente analisa a parte molecular, a parte se existe mutação e quão agressivo é aquele tumor. Porque hoje você pode ter um câncer de mama, por exemplo, receptor hormonal positivo. Eu gosto de usar o exemplo, tem uma mãe que tem 2 filhos gêmeos, gêmeos idênticos. Quem olha de fora não conhece, mas a mãe sabe quem é. Sim. Ela sabe a personalidade. Eles podem ser idênticos, mas cada um tem uma personalidade. Claro. Um é mais arteiro, outro é mais quieto, por exemplo. No câncer é a mesma coisa. Esses exames moleculares ajudam a nós entendermos quão agressivo é aquele tumor. Preciso começar como tratamento aqui. O tratamento é pesado, não é água. Né? E, então, sim, isso que eu ia falar. Efeitos colaterais. Não é uma coisa simples, isso não é isso que nós estamos falando aqui, né? O câncer continua sendo uma coisa complexa, mas com esses recursos que você tem hoje, você consegue oferecer para o paciente. Porque antes, assim, a químio, eu lembro que se brincava, não é uma palavra muito boa, mas se falava: a químio tem que tentar matar o tumor sem matar o doente. Né? Porque a químio mata células, evita a mitose, etc. E era o jargão da época. Então, quando a químio pegava a mão da químio errava, você acabava tentando, numa boa intenção, levando o paciente junto, porque era o que tinha na época. Isso, então, hoje, com essa tecnologia, você consegue dar um nome, né, uma classificação pro tumor. Sim. Isso além do estadiamento, né? Além do estadiamento, O estadiamento, ele serve menos, vamos dizer assim, hoje, do como era. O que é novidade? Antes, todo mundo que era metastático, de fato, era paliativo. Quer dizer, já estava desenganado. Ele poderia durar 10 anos. Ou não até dá mais. para saber, até mais, exato, mas não dá, é incurável. Hoje, no cenário metastático, dependendo da doença, ele pode ser curável. A gente pode curar doença metastática hoje. Então, quer dizer, antigamente, que foi o que eu aprendi, quando um tumor lá, ou de fígado, ou do osso, ou da próstata, quando ele espalhava para órgãos distantes, que então é a metástase, o tumor metastático, sim, era uma sentença de morte, que ia fazer químio, ia por um tempo tentar, mas depois entrava no sintomático, é o tal do paliativo, e a pessoa acaba falecendo em poucos anos, né? Emagrecendo, toda aquela síndrome paraneoplásica e tal. E isso hoje
você falou que mesmo com essa casinha última do estágio aí, até teve uma colega falando aqui sobre câncer de cabeça e pescoço esses dias, uma cirurgia de cabeça e pescoço, que ela colocava nas casinhas, né? Que a casinha um só tá quietinho lá no lugar, e a quarta casinha espalhou. Então hoje mesmo, quando espalhou, ainda tem esperança. Sim, sim. Depende do tumor. Vamos dizer assim, melanoma, como citei, pulmão é outro, Que tem esperança. tem esperança. Câncer de rim, câncer de bexiga, depende do tumor. Os tumores, principalmente os tumores que a imunoterapia teria papel, tem papel. E isso, como a gente sabe, basicamente com alguns testes, exames moleculares que vão dizer, ou tem alguns tumores que a imunoterapia entrou no protocolo. Quimioterapia mais imunoterapia associada, por exemplo. Então, desde o começo já a imunoterapia pode ajudar. Mas vamos especificar mais essa questão da imunoterapia. Porque a quimioterapia é meio como se fosse um tiro de canhão numa mosca, né? Vai lá e atira e todo o processo de... Tô falando bobagem? Se eu falar bobagem, você me corrige, Claro. que é você que é especialista. E aí você meio que para o processo de multiplicação de todas as células e do tumor também. Agora, na imunoterapia, é injetável também, é injetável e é feito especificamente para aquela pessoa. Colhe um materialzinho lá do tumor. Não, isso aí seria o Carticel, isso seria outro. A imuno é de mercado, é É de isso. prateleira. Então fale mais, depois você fala do Ela, Carticel. ela tem alguns tipos de imunoterapia, mas é diferente um pouco do que a gente entende como imunoterapia. Por exemplo, quando você lembra do paciente com lúpus e vai tomar imunoterapia. Isso, esse eu confundo também. É isso que eu queria entender. Nesse caso, ele está suprimindo o lúpus, nas doenças reumatológicas, autoimune, são remédios que imunossuprimem. No geral. Diminui ali a atividade dos linfócitos, por exemplo. No transplantado, por exemplo. Isso, exato. No câncer, ao contrário, ele estimula os linfócitos. Então, o que a gente pode ter de efeito colateral? Muitas vezes a gente tem essas doenças autoimunes como efeito colateral, porque o seu sistema imunológico está hiperativado. Né? O tumor ele tem a capacidade de adormecer o nosso sistema imunológico. Ele entra no estado de sonolência. E esses remédios, conhecidos como anti-PD1, anti-PDL1, tem alguns nomes, eles vão lá e acordam o tumor, acordam os linfócitos. Eles ligam, eles impedem essa relação entre tumor e linfócito. Esses linfócitos acordam e começam a cada vez mais funcionar, e aí ele vai replicando, porque eles aprendem como bater naquele tumor. E aí começa a replicar aqueles linfócitos iguais, idênticos, e daí diante o tratamento ocorre. E ele bate lá no tumor primário, que é o primeiro tumorzinho que apareceu no corpo, e bate também na metástase. Tudo, bate em tudo. Então, Bate em tudo. e por isso que tem essa esperança, então, que mesmo num caso de metástase você consegue. E cada tipo de tumor é um tipo de imunoterápico, é isso? Isso. É um tipo de imunoterápico. Isso. Por isso que lá na mama, por exemplo, porque mama eu ainda vi um pouco disso, né? Porque eu faço biópsia de mama e tal. Então manda para o imunohistoquímico lá para saber se responde à imunoterapia, é isso? É para saber, a imunoterapia a gente usa na mama, Já faz tempo, né? a gente usa em alguns cenários. Tem tumores, por exemplo, HER2 positivo ou triplo negativo, a gente gosta o que é preconizado é a neoadjuvância. Você faz químio primeiro, diminui o tumor, opera e depois continua o tratamento. No triplo negativo, a imunoterapia entra já obrigatoriamente nesse protocolo. No HER2, não. No receptor hormonal positivo isolado, não. No metastático, o triplo negativo entra. Então, tem várias situações onde cabe ou não a imunoterapia aqui. Porque, infelizmente, não é todo tumor que responde. Claro, claro. Então, logicamente, a gente não está falando que todo mundo é beneficiado. Isso vale para todas as medicações, né? Vale até para o reumatologista, ele vai testando até conseguir achar um remédio que trate o lúpus, ou que trate a espondilite. Isso é ótimo, então, que a gente tenha esse arsenal de armas para poder tratar os tumores em geral. E isso que fez com que você possa tendo mais armas e tratando. Você falou da mama. A da mama foi um dos que primeiros começou a ter essa imunoterapia? Não. Não? Um dos primeiros que começou foi, de fato, o melanoma. O melanoma foi um dos primeiros ali. Se fazia, no passado, interleucina em altas doses, que já era uma espécie de imunoterapia, mas extremamente tóxico para o paciente. Você induzia ali uma sepse, uma CIRS, importante. O paciente chegava a chocar, tinha que fazer volume, era uma luta. E eu acabei acompanhando esse finalzinho ainda quando eu estava na residência. Eu cheguei a ver alguns casos de interleucina em altas doses.
Depois veio o anti-CTLA-4, que é chama ipilimumab, que hoje ele é menos usado do que antes, mas é usado sempre em combinação com algum outro imunoterápico. Então, por exemplo, melanoma, a gente gosta de usar uma dupla de anti-PD1 com anti-CTLA-4. Nivolumab mais ipilimumab. Um monte de sopa de letrinha. Isso, esse monte de nomes aí são medicações desenvolvidas pelas farmacêuticas, pela indústria farmacêutica, que depois de anos de estudo chegaram para conseguir tratar, para você que não é da área de saúde, né, que o podcast ele é mais para leigos, entendeu que vieram na questão de ajudar então o paciente nesse tratamento. Agora a gente foi para essa questão ainda das medicações, da imunoterapia, mas só lembrando também, me corrija, me explique sobre isso, Rafael. A cirurgia, ela continua sendo necessária em quase todos, vamos dizer assim. Sim, a gente não tem nenhum caso que parou de operar, por exemplo. Não. É. Cirurgia ainda. E eu acho que isso talvez vai mudar no futuro próximo. Porque já existem estudos, por exemplo, em mama, HER2 positivo, que o paciente faz a neoadjuvância, desaparece e não se Antes faz de nada. operar, ele faz. A doença some, desaparece, O resposta tumor vai completa. lá, faz ressonância, faz ultrassom, faz mamografia, não acha. Não acha. Nas imagens. Porque hoje, obrigatoriamente, a gente está clipando os tumores de mama. Porque Antes de fazer senão você não acha. Não acha. O que é isso? Você vai lá, coloca um marcadorzinho de metal, porque ele tava aqui. Aí a hora de operar vai. Isso é legal, hein? É isso mesmo. Então, ele fica indetectável, Isso. mas talvez ele esteja lá. Então, aí a gente tem. Tá nesse... Mas a gente tem uma correlação de resposta patológica completa. Ela está relacionada com cura em mais de 90% dos casos. Nesse que você falou. No HER2 positivo ou triplo negativo. Tá. Quando desaparece a doença, antes de operar, aí o cirurgião vai lá, opera, não tem doença nenhuma. Aí ele opera, vai no patologista, não tinha nada, mas acabou operando, porque ainda é um protocolo que está acontecendo. Isso. Porque veja, né? Também me corrija. Numa mama, por exemplo, a mínima cirurgia que tem é tirar um quadrante. Sim. Então existe uma mutilação, não sei se eu posso falar assim, uma sequela anatômica, que depois dá para reconstruir. A gente isso já teve aqui discutindo sobre reconstrução mamária, né? Falando de tumores de mama com um mastologista. Mas então hoje talvez, você me falou aqui que talvez num momento não tão distante, pode ser que não precise se operar todos os tumores. Isso. Porque hoje quase todos ou todos quando a gente tem que arrancar o tumor. Quando não opera hoje em dia é porque já tem metástase. Né? Isso, opera por um motivo ruim, né? Me lembro... Quando não opera é porque não tem metástase. Se vai operar é porque a gente quer curar o paciente. Sim. Mas existe um estudo de fase 2 que foi apresentado 2 anos atrás na ASCO, que é um Congresso Americano de Oncologia, aonde eles não operaram os pacientes e seguiram e tiveram... Com essas medicações. Isso. Mas um estudo ainda pequeno. Ainda inicial. Mas a ideia é que talvez em alguns tumores você consiga tratar só com remédio. Possivelmente. E mais uma vez, acho que é um negócio que, se você extrapolar para a ciência, a história toda, faz todo sentido que operar não deixa de ser um troço um pouco troglodita, sim, né? Bastante invasivo. Claro que tudo é válido para que a gente continue bem e cuidando dos nossos, mas é realmente bastante agressivo operar. Ninguém, né? Nem eu, nem você, nem quem está nos ouvindo, nem ninguém aqui do estúdio, né? Gosta de ser cortado e assim por diante. Falando nisso, daí vamos avançar um pouquinho também nas questões, não sei se faz sentido uma pergunta, me corrija. Tem alguma coisa a inteligência artificial hoje com a oncologia? Ou falei uma bobagem absurda? Me fale sobre isso. Tem muita correlação de inteligência artificial com oncologia atualmente, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Gosto de falar e tenho estudado, a gente publicou um paper agora na Nature, inclusive sobre detecção precoce do tumor, onde um algoritmo treinado com inteligência artificial, mais de 15 mil pacientes envolvidos, a gente desenvolveu um algoritmo treinado especificamente para captar algumas proteínas que existem no sangue. Então ele tem a capacidade de detectar o câncer antes mesmo que ele apareça. Antes de aparecer no exame macroscópico, uma tomografia, uma mamografia, aparece no sangue. Olha. Esse é o grande... tem crescido. Tem outros exames, vários exames, DNA tumoral circulante. Porque isso nós não estamos falando daqueles marcadores tumorais que eu aprendi lá há 30 anos. Sim, eles faz parte. Eles estão junto nessa equação. Mas isso aí seria uma espécie de
Marcador geral? Não. Não, o exame de sangue é onde ele olha vários marcadores. Isso. Dentre eles pode ter o CEA, CA19-9, Isso. mas tem o Cypher, tem outros Quer dizer, mais expandiu modernos. esse número de Isso, marcadores isso, com uma sensibilidade muito maior. exato. Isso usando a inteligência artificial. Isso. É esses algoritmos montados por inteligência artificial Sim. tem uma sensibilidade e especificidade boa. E aí, para quem está ouvindo, então, que você vai colher apenas o sangue, não é isso, Rafael? Isso. E com isso você vai conseguir praticamente com um valor preditivo, com uma sensibilidade, com uma verdade muito grande, falar, ó, você tem ou vai ter câncer. Ou é Isso. mais pro tem ou é mais pro vai ter? Não, tem. É mais pro tem. Tem. Se você tem câncer agora, Mas é uma detecção ultra precoce. ultra precoce. Essa é a ideia. Quer dizer, aquele tumor ia te dar algum sintoma daqui 5 anos, ou 1 ano, 2 anos, mas você já Isso. acha ele quando ele ainda são células. Isso mesmo. Isso mesmo. Tem DNA tumoral circulante também, que é pesquisado no Brasil e China não tem, mas nos Estados Unidos chama Grail, esse exame de uma companhia, chama Grail, cresceu muito, tá todo mundo atrás desse exame, porque ele faz a detecção precoce alguns anos antes da doença aparecer. Mas de quais tumores? Todos. De vários. Sim. Quase todos. Todos. Eles Sensacional. colocam todos. Nossa, que demais. E aí, mas você tem experiência com isso para mim? Eu posso perguntar mais Pode coisas? perguntar, claro. Ah, tá. Claro. Não, o meu paper da Nature sou um dos autores, inclusive. Tá, né, tá. que- Não, daí se eu perguntar uma pergunta muito, né, esquisita, você me, Não, me dá um puxão de orelha. eu sou um médico, eu gosto de programar, então eu programo bastante no computador. Ah, legal. Perdi o tempo, então eu gosto. Joia. Mas aí, legal. Aí então você detectou lá precoce nesse sistema da inteligência artificial, que são dados, né? Que o Sim. petróleo atual do mundo, o tesouro são os dados, né? Conseguir juntar tudo isso para trazer algum benefício. Mas aí quando você dá positivo, então, um exame desse, e aí, já dá para ter uma conduta? Como Aí é a que... gente vai buscar o tumor, vai procurar. Vai aí varrer a pessoa. Isso. Como? PET, Por- scan... Ressonância, tomografia. Nos Estados Unidos está muito comum hoje, ou a gente faz aqui no Brasil, para situações, por exemplo, síndrome de Li-Fraumeni, que é uma síndrome genética que predispõe câncer. Faz um protocolo de ressonância de corpo inteiro nesses Isso, pacientes. então, isso agora tá Então, fechando a conta aqui nos pra mim. Estados Unidos, isso tem uma companhia chamada Prenuvo que expandiu nos Estados Unidos inteiro, onde ele faz ali um laudo e olha anual ou bianual essa ressonância de corpo inteiro. Mas eles conseguiram um protocolo de 30 minutos, por exemplo, uma ressonância de corpo inteiro. Sim, porque para fazer uma ressonância de ombro você gasta uma hora aí, uma loucura. O corpo inteiro aqui do protocolo, você fica a Um tarde dia. inteira. E envolve outras coisas, né? Custo, não é tão simples assim. E você que tá ouvindo tá pensando, mas que todo mundo não pode fazer? Não é tão simples assim. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Pedir o médico, o convênio aceitar, ou você bancar, é possível? Então tá cada vez ficando mais perto disso. Mas precisa ter escala para poder ter um custo muito menor. Mesmo esse exame não deve ser tão Esse exame acessível. o convênio não cobre Sim. ainda, mas esse exame está em custo, sei lá, eu vou chutar, em torno Manda. de R$ 1.000, eu acho. R$1.000. Não é exame. tão. Para o nível de Brasil, nem não é tão caro assim, porque o que ele entrega é muita coisa. muita coisa. É isso. Muita coisa. Já tem no Brasil. Já. Me fala o nome então desse exame. Oncosic. Oncosic. Tudo junto. É. SIC com SEK. SEEAK. Ah, tipo, Oncosic. procura oncológica. Não, é SIC, é Inventei, esquece. SEK. Falei bobagem. Não, mas é um... Tentei aqui adivinhar. Tá. Então, Oncosic. E aí ele te dá uma espécie de laudo. Exatamente, ele dá uma probabilidade, como se fosse um velocímetro no Que laudo. demais. E ele diz lá a sua probabilidade de ter algum tumor escondido ali. E já tem disponível nos laboratórios privados no Brasil. Alguns laboratórios já estão. E colhe um sanguinho Sangue, tipo hemograma. Tipo hemograma, isso aí. Alguns mlzinhos de sangue. Perfeito isso. Bem isso. Caraca, isso eu fiquei paralisado. A gente participou, eu conheci, foi um chinês idealizador disso. Eu conheci ele num congresso, ele queria ampliar os estudos, aí eu ajudei ele a ampliar. A gente fez uma corte brasileira de validação, porque tem que validar o exame aqui no Brasil, para população diferente. Nós validamos com muitos pacientes. Foi incrível, assim, ele tem uma especificidade aí, ele, quando detecta algo, perto de 95%. Quando dá negativo não vale tanto. Mas Até quando dá positivo, é quase certo que tem um tumor em algum lugar lá.
Isso aí. O tal do valor preditivo. Isso aí. Sensacional. E a leitura é feita no Brasil mesmo? A tecnologia do Brasil? A Ou manda tecnologia para no fora? Brasil, aí os dados vão para fora. Aí que entra a inteligência Isso. artificial. Aí eles correm lá no algoritmo deles e reportam o laudo pra gente. Sensacional. E a inteligência artificial, ela entraria também em outras coisas, né? Então. Tem várias outras situações onde a medicina vai ser beneficiada, não tem que ter medo, nada disso, que é tudo a nosso favor. Eu acho. É tudo a nosso favor. Aí avançando mais um pouquinho. Não, antes de você falar uma coisa, eu até lembrei de um colega meu, que é o grande André Coutinho, que ele é fundador da Neuralmed. A Neuralmed, ela lê mamografias também, usando a inteligência artificial, e pega aquela pilha do convênio de, sei lá, 100 mil mamografias e consegue priorizar quem está com mais risco, quem menos risco. Um dos trabalhos dele, né? Então eles conseguiram. Mas isso já está na prática, já alguns convênios já utilizam na parte oncológica, olhando lá a calcificaçãozinha que é suspeita, de milhares de pacientes que às vezes ia ficar esquecida lá na pilha, ia demorar um mês, demora então um dia. São as formas da inteligência artificial aí participar da nossa Sim, da maior expectativa de vida e qualidade de vida e tudo mais. sem dúvida. E nesse caso pega então mais no começo ainda, né? Essa é a detecção ultra precoce. Ultra precoce. Aí pode fazer lá uma ressonância e achar um tumor de, sei lá, 3 milímetros. Falei Isso. bobagem? Não, é exatamente De isso. 3 milímetros na próstata. Exatamente. Esses dias eu peguei no uma testículo. paciente que não tinha sintoma, ela estava um pouco sem apetite, uma coisa meio subjetiva. Eita. Fez esse exame, o exame deu positivo. Aí fiz uma ressonância de abdômen, achei um tumor de rim lá, grande, por exemplo. Caraca. Com linfonodos acometidos e tal. Operou e tá tratando. E ela serve também no paciente em tratamento também, hoje. Hoje a gente tem o que a gente chama de biópsia líquida, onde ele vai procurar DNA tumoral circulante. Então funciona como um antibiograma, mais ou menos. Você começa a dar o antibiótico, a bactéria vai diminuindo os índices até desaparecer. Sim. Aqui, Mesma você vai coisa. dando químio, imuno, a carga tumoral vai baixando, vai diminuindo até desaparecer. Até o SIC dá negativo. Aqui não seria o OncoSIC, tem tá. outro exame que procura O do DNA líquido. tumoral, Entendi. mas é também uma biópsia líquida. Mas é uma coisa que há 30 anos atrás nem sonhava. Não, biópsia líquida Não. nem aqui no Brasil, a gente manda para os Estados Unidos hoje. Tá, então essa biópsia líquida é muito recente. Porque em Muito. medicina, quando você fala em 5 anos, 10 anos, é muito novo, né? É, Então essa biópsia líquida você consegue ver a evolução do tratamento, se a cirurgia foi... cirurgia no caso não, a químio ou a imunoterapia, todos esses recursos, é isso. como que está evoluindo Não, objetivamente. Perfeito. Tem situações para decidir se eu vou fazer ou não quimioterapia no paciente. Porque tem uma dor do paciente que está nos ouvindo também. Doutor, tô curado ou não? Sim. Né? Esses exames, eles respondem essa pergunta com muito mais clareza do que se teve até antes deles existirem, correto? Sim, com certeza. E essa é a dor que você deve enfrentar todos os dias lá no seu consultório aqui em São Paulo. Sim. O seu consultório é onde mesmo, você me falou? É na Domingos de Moraes ali. Vila Mariana. Vila Mariana. Vila Mariana. Grande doutor Rafael Brandão. Quem quiser procurar o doutor Rafael vai estar aí também nos dizeres aí, em todos os posts. Bom, então, OncoSIC, diagnóstico ultra precoce, salvando vidas, porque o segredo continua sendo, de todos os cânceres, pegar no começo. Sem dúvida. Certo? Isso. Não tem um câncer tão agressivo que você pegue no começo e não tenha solução, desde que se siga, logicamente, a boa medicina, óbvio, né? Exato. Então tem tumores que entram no imaginário popular, tumor que teve lá o Steve Jobs, que, se não me engano, eu Pâncreas, sempre né? falo que é um câncer de pâncreas, então me corrija agora que eu tô com o corretor aqui. Agora, por que ele não conseguiu? Porque naquela época não tinha esse Sim. recurso, ou talvez por negligência não soubesse, e quando o tumor de pâncreas dá os sintomas, já too late, né? Tarde demais, até pouco tempo atrás. Com tudo isso, o tumor de pâncreas está incluído nesse Se for OncoSIC? pego no inicial... não consigo sim. OncoSIC, sim. Sim. Legal. E agora, OncoSIC é o que eu falo para os pacientes, não é... eu só vou fazer um OncoSIC e Não, acabou. não, eu sei. mais Vamos uma... tirar essa ideia para não ficar. É mais uma ferramenta. exato. Mas uma ferramenta violenta, né? Uma ferramenta da pesada, né? Então, mas a máxima que, Rafael, me corrija mais uma vez, é que quase todos os tumores, se pegar no começo, tem cura. Sim, eu diria todos. Todos? Boa. Pegar todos no Entenderam isso? Então a gente brinca aqui, ó, informação, diamante da prevenção. E informação é o diamante da detecção precoce, portanto, da sua sobrevida. Né? É óbvio que a gente não está aqui com a ideia da gente fazer terrorismo, né, Rafa? Não é nada disso. Mas todo mundo quer viver mais tempo.
Então, a gente já teve vários aqui episódios sobre prevenção de câncer de pele, vai estar falando de melanoma, não toma sol, usa protetor, mas a gente não consegue usar o tempo todo. Sim. E aí a gente tem, por exemplo, eu não tenho cabelitos, como vocês podem ver, há muito tempo, sou uma pele que o sol vai me agredir mais, eu tenho que ficar atento. Eu já tive lesões que eu tive que fazer biópsia, né? Então, tudo isso que nós estamos falando são recursos a mais. Vamos cuidar da saúde, não vamos bobear também, né? Sim. Então, você falou aí da inteligência artificial, falou da imunoterapia, que eu aprendi, então, que não é bem diferente lá da lupus, onde você abaixa, essa aí você Estimula. acelera. E você falou esse nome agora há pouco, que é aquela que é mais específica, né? Que atinge, que atua no tumor individualmente. Como chama essa? Carticel. Como escrevemos essa? C-A-R-T, T, cell. Cartcel, tudo junto. Isso. Tá. É cart, espacinho T, espaço C. Ah, E tá. Esse, Que seria o Cartcel? esse é um... Temos no Brasil. Tem no Brasil, Me conta mas tudo sobre o Cartcel. ele funciona para as doenças... Ele é aprovado hoje para as doenças hematológicas. As neoplasias hematológicas. Cânceres hematológicos. Que seria linfoma, leucemia e mieloma. e mieloma. Isso. Linfoma, leucemia e mieloma. Esse seria o papel. Mas, basicamente, ele tira do paciente os linfócitos, ele encontra ali quais linfócitos estariam efetivos. Mesmo com ele já doente. Mesmo com ele doente. Eles fazem uma engenharia fora no laboratório daquilo, colocam um carreador daquela célula, proliferam aquela quantidade de linfócito que ataca diretamente o tumor e infunde novamente no paciente. Engenharia o quê? Molecular? É isso? A palavra? Mais ou menos. É. E aí eles tratam aquilo como se fosse fazem virar um sistema de defesa. Isso. Ele vai lá, ele tem um alvo, essas células são treinadas, vamos dizer assim, Fora do corpo. contra um receptor específico, um alvo específico. Vão lá e atacam tudo que tem aquele receptor. E esse material ele tem que ser retirado para que seja feito através do próprio paciente que está doente. Isso. Então é ultra específico. É. Porque o que acontece também, né, Rafael? A internet, a gente falou aqui no começo, né? Tem muitas fake news. Teve aquela história, até, por exemplo, já que nós estamos falando aqui, que a USP lançou lembra disso ou não? O comprimido contra o câncer, como se tomasse um negócio, e são bobagens. Agora aqui Isso. Então, aqui nós estamos falando de verdades, coisas que estão acontecendo, são complexas e são, sim, notícias maravilhosas. Sim. Porque cada vez a gente vive mais, virão outras doenças e virão outros recursos. Né? Então, a importância de tudo isso. Mas não é para você também ficar ouvindo a internet sem critério e achar que tá tudo certo e resolvido, que é simples e que qualquer esquina vai ter. Não é assim, né? Não é assim. Precisa ter um bom diagnóstico, com um médico gabaritado. A gente sempre fala aqui para procurar um profissional com RQE. Isso a gente bate sempre nessa tecla, porque hoje você tem na internet, mais uma vez, pessoas que até se identificam como doutor, ainda tem até os próprios colegas, por incrível que pareça, que se identificam dentro da especialidade e infelizmente também não estão. Até eu vi esses dias um post do Carioca falando lá do você viu? Eles mentem, aquilo foi pesado pra mim, cara. Também, pra mim O também. Bola veio aqui há umas 5 ou 6 semanas atrás. O Carioca não veio ainda. Venha, Carioca, continuar falando aqui sobre isso que você falou, que achei demais. Acho que até se copiou de mim, que eu falo isso sempre aqui. Que procure o RQ do médico, que ele falou, né? Ele fala que é endocrinologista e não é. Daí ele falou, não, eles mentem às vezes. É palavra pesada, Palavra né? pesada é verdade. Então, assim, quando você procurar um médico, você precisa ver se tem. Para tirar toda a dúvida, RQE, que é o registro da especialidade. Tá? Vai lá no conselho da classe do estado, que cada estado tem o seu, pode ser o CREMESP em São Paulo, pode ser o CREMEBA na Bahia, e no Brasil tem o CFM também, que pode ser todo mundo. Coloca lá o nome do Rafael Brandão ou do Sidney Carvalho, você vai achar meu RQE com a minha especialidade, que eu estou apto a atuar com excelência. Sim. Como médico, você está sujeito, você pode atuar legalmente, Sim, vamos dizer assim. Você já abriu alguma cabeça? Nunca. Nem eu, entendeu? Eu até brinquei uma vez aqui há um tempo atrás. Eu nunca dei plantão de UTI. Eu nunca me senti à vontade para dar um plantão de UTI. Então, dica para quem não sente a vontade de dar plantão de UTI. Não dá, pelo amor de Deus. Pô, só isso. Será que não dá para respeitar isso? Claro. Por favor, né? Claro. Então, a mesma coisa vale para o oncologista, vale para poder ter acesso a esses recursos maravilhosos,
você precisa procurar o profissional certo. Eu tô falando isso desde o começo aqui, desde que comecei essa frase, porque é para não achar que vai lá na internet e coloca lá no Google ou no chat GPT o que fazer para o melanoma e vai aparecer lá. E não é assim, né, gente? Existe uma sequência de atos profissionais ultra especialistas para que você chegue até um profissional correto para você ter o benefício desses recursos. Não é isso? Perfeito. Isso Exatamente. mesmo. Então, esse novo, é novo, como você falou, ainda nem tem. Esse nem tem no Brasil, então. O Cartier É. tem, começou a chegar, tem, Ah, já chegou no Brasil, começou a tem alguns chegar. lugares que fazem. Mas é bem recente. É recente, muito recente. E tem dado muito resultado. Excelente. E entra naquilo que você tem falado desde o começo, que me deixou aqui muito bem impressionado, que também mesmo esses quadros de oncológicos hematológicos, como linfoma, etc., e leucemias, que às vezes tem aqueles tipos mais graves e de prognósticos ruins, isso faz com que abra uma esperança grande até de cura. Sim, sim. De quase O todos os relato tipos de é- leucemias. Exatamente. É. Os hematologistas que têm maior, que tratam esses tumores, eles estão super felizes aí com esse Ah, daí avanço. quem trata é o hematologista, Quem trata leucemia, linfoma, mieloma não é o oncologista, é o, não é o é oncoclínico. o hematologista. É o, No Brasil existe essa separação. Nos Ah, Estados sim, Unidos é verdade. igual. Esteve aqui comigo um grande Marco Antônio Biagi. Sim. Ele foi tratado, né? Sim, sim, que ele veio com o médico dele, colega, que ele vai me matar, que eu esqueci o nome dele agora. Felipe, isso. Philip Scheinberg. Mas era o terceiro sobrenome, mas é o Felipe mesmo. Phil, acho que ele fala que Phil, Desculpe, foi sensacional o episódio. isso mesmo. Isso aí. Será que ele já chegou a usar esses recursos ou ainda não tinha na época? Não Não tinha. tinha, né? Mas ele conseguiu a cura só com químio e etc. Então, para você ver, né? Então, são recursos hoje mais ainda efetivos, muito mais efetivos. Então, quem trata os hematológicos são os hematologistas. Isso. E é mais, abre-se mesmo o leque, né? Para tumor sólido, existem alguns trabalhos iniciais mostrando resultados, outros ainda não encontrou esse alvo específico. Mas para tumores sólidos a gente ainda não tem esse Não CAR-T. tem ainda o CAR-T-cell, Não, que ataca especificamente o tumor. perfeito. Isso. Mas se a gente for pensar, talvez um dia é bem Não, tem alguns possível que trabalhos já já mostrando, caminhando para isso. inclinando para isso, sim. Quer dizer, Tem um excelente. futuro aí. Isso. Então, não é mais uma sentença de morte, faz tempo. Se cuide, né? Pegando desde o começo, vai estar tudo certinho. Sim. Quer dizer, o que você não pode é relaxar, né? É, tem um paciente meu que falou para mim, doutor, só tem câncer quem faz exame. Putz, Aí eu falei, não, meu amigo, vamos falar sobre isso. exato. Porque tem um pouco cultural do latino, assim, medo do exame, vai que eu E descubro do homem. fácil, homem E do pior, homem. O certeza. homem é complicado. É, Essa foi demais. é. Só quem procura É acha. quem procurar Quer acha. dizer, você prefere ser um vivo que procurou e achou ou um morto que É, procurou né? Então é isso, né? Um grande amigo meu falou esses dias que não vai na consulta, só fica rezando para não morrer. Poxa, é uma brincadeira que é real no imaginário muito, popular. muito é. E sim também, mais uma vez eu falo, a gente não é monge tibetano. Eu Sim, pelo menos não sou. A gente tem vários calcanhares Aquiles, sim. né? Mas se tem os recursos, né? Vamos usar, vamos usar. Meu vô, por exemplo, meu vô, pai do meu pai, um cara que trabalhava na Sorocabana, carregando aqueles dormentes, cara forte pra caramba, da roça, né? Do sítio, quer dizer. E trabalhava braçal, ele morreu de câncer de próstata, 2 anos sangrando sem contar pra ninguém. Olha, Sem contar pra ninguém. Entendeu? Um cara que viveu até os, acho que 75 ou 6, poderia ter vivido até os 90 e poucos. Mas o preconceito e tal. E homem principalmente. eu Mulher. fiz oncologia por isso. Minha avó escondeu o câncer Sério? de mama, Sua avó. escondeu Puxa. até que um abraço, um tio meu deu um abraço, ela notou. Sentiu o nódulo. Imagina o tamanho. E como eu falei, eu trabalho com negócio por imagem, ainda hoje você vê isso, cara. Nada a ver. Chega aquelas mamas lá pra fazer exame e já tá a pedra. Não, Em 2025. sim, sim. Uma laranja dura dentro da mama, pô, todo mundo viu. Dá pra ver de roupa. É verdade. E isso é brincadeira. Vou te contar Isso não vale, cara. recente atendi um caso, uma paciente inteligente, estudada, Parecida. na rede privada, de tratamento, enfim, foi no consultório, chegou, eu vi que ela tinha
cheiro característico de infecção. Sim. Aí ela, tem um negócio na mama. Quando tirou a mama, Putz. e necrosado, pegando linfonodo, enfim. A gente fez o PET scan era só ali. Apesar de estar muito grande, Claro. chamou muito a Pode atenção. acontecer isso. Fazia Sim. muito tempo que eu não via. E é mais comum de encontrar, às vezes, na rede pública, onde o paciente não tem acesso tão fácil. Na rede privada é mais difícil. E o psio era um receptor hormonal positivo, dei um comprimido para ela e resolveu. Ela não operou, não vai operar. Puxa vida. Resolveu. A mama tá igual a outra. Porque tem esse negócio do medo também, né, Rafael? E a gente, como médico, a gente tem a obrigação de entender, Sim. né? Você Claro. tem algum medo? Vários. Eu tenho vários, né? E aí vai passando o tempo, acho que tá ficando mais medroso ainda. Porque daí você sabe que seus filhos não podem ficar sem pai e etc, né? Ficar com mais tempo. Então a gente tem que entender. E é difícil, mas acho que a mensagem que... Bom, você deixou aqui já um monte de informação. Além de tudo que você já falou, qual que seria a sua mensagem final sobre esse assunto sensacional para que esse medo, por exemplo, essa barreira da desinformação, o que você deixaria de mensagem para isso, para que as pessoas não tivessem mais essa Eu acho que barreira? o primeiro ponto, de fato, eu acho que o paciente deve estudar a doença. Boa. Eu acho que cada vez mais ele deve procurar A doença dele mesmo. a doença dele Boa, mesmo, gostei. se formar. Encara. Ele encara, estuda a doença e leva para o médico filtrar. Nós somos filtros. A gente vai falar, isso tem sentido, isso não tem. O paciente ele tem que ser um participante ativo do tratamento com câncer. Ele e a família fazem parte do tratamento com câncer. E o médico, quanto mais esperto ele for, mais ele vai ouvir o paciente, porque muitas vezes pode passar alguma coisa com certeza absoluta que o Claro. paciente te entrega. Isso, já tem várias situações dessas. Então, estuda a doença, participa do tratamento de forma ativa. E a gente sabe que não é só tomar o remédio. Hoje, a gente tem falado muito da parte metabólica. Quão importante é o paciente perder peso, o paciente ter uma dieta específica, o paciente, enfim, fazer atividade exercício. física. Isso tudo entra na equação para ter menos efeito colateral e maior resposta, para o seu sistema imunológico funcionar mais. E quem vai curar, de fato, o paciente é o sistema imunológico. Perfeito. Uma coisa também, só mais um pouquinho para a gente continuar umas coisas aqui que a gente sempre fala, eu esqueci de te perguntar. Logicamente, nosso objetivo como médico, desde que você entrou na faculdade e quando você saiu e o tempo todo até hoje, sempre o nosso foco é o paciente. Isso acho que nunca mudou e nunca vai mudar. Mas aqui o pessoal que ouve sempre pergunta, poxa, mas o Rafael Brandão falou de tanta coisa legal que custa um valorzinho às vezes um pouco maior ou que não. Como que tá isso hoje no Brasil, na rede privada, no particularzão geral e no SUS? Todo mundo, eu vou fazer pergunta, você se vira na resposta. Todo mundo tem acesso? Até onde o SUS consegue chegar nesse acesso? O que tá lá no rol da ANS, o que não tá? Como que seria isso hoje? No SUS, ele é heterogêneo, né? O SUS no Claro. Brasil. Então, o SUS de São Paulo é diferente do SUS de outro No estado. Nordeste. Né? Então, tem alguns cenários onde chegaram os anticorpos anti-HER2, por exemplo, trastuzumab, por exemplo, já tem lugares que usam o câncer de mama, mas é muito heterogêneo, depende de serviço para serviço. E agora essa parte molecular avançada que nós falamos aqui, temos talvez em câncer de pulmão, um hospital que seja referência, talvez faça, outro não vai fazer. Então no SUS ainda não chegou. Ainda está engatinhando aí. Tá. Já no sistema de saúde suplementar, a vasta maioria dessas coisas estão aprovadas. Claro que existe ainda algum exame molecular mais específico que o paciente precisa arcar, a ANS ainda não incorporou no rol, mas a grande maioria do que eu falei aqui, imunoterapia, etc., tudo isso faz parte do rol. Tá. Eu não sei se eu perguntei, se o Alzheimer me pegou, mas o OncoSeq, quanto custaria mais ou menos no particular? Uns R$1.000. Ah, não, então você já tinha falado que eu tava com 1.000 aqui, eu só me esqueci. Então, não quer dizer, é verdade. E essas medicações, os imunoterápicos, por exemplo, caríssimos. são muito caras, né? Caríssimos. Muito caras. E aí acaba que o particularzão mesmo o cara que é abonado não consegue, que é casa daí dos 40 mil. 40 uma mil. aplicação. Uma aplicação. E isso aí dura o quê? 6 meses? Não, é uma a cada mês, né? Uma a Forever? cada 3 semanas e Por muito dependendo tempo. por muito tempo. Muito tempo quanto? Mais de um ano. Mais. Se for metastático o cenário, vai usar anos isso. Se não for,
pode usar durante um ano na mama, no neoadjuvância, por exemplo. Sim, porque Mas daí não é depende muito. todo mundo que vai acontecer aquilo que você falou, que vai fazer o SIC e vai ter sumido, É né? isso. É raro isso. Agora, o que está me estimulando é, pelo Brasil ser um país pobre, a Índia tem muitos estudos, a Índia, né, o país índio, eles estão publicando muitas coisas interessantes, que é baixa dose de imunoterapia. Sim, Então, ao invés de dar 200, 300 miligramas, ele é feito 10 miligramas, 20 vezes miligramas. menos. Exato. Então, e tem Daí funcionado. 40 mil baixa para 2 mil, Isso, perfeito. E os estudos estão mostrando que funciona. para manter, por Eu, exemplo. pessoalmente, tenho pacientes que fizeram e funcionou. Então, eu acho que isso é uma esperança aí que nós temos. Muita esperança, porque o custo acaba sendo importante, né? Porque não existe mágica, né? Não brota orçamento. Então, acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Mesmo esses diagnósticos, a ressonância, aos poucos, né? Vai sendo mais acessível. Provavelmente, a gente não viu isso, mas um hemograma, quando deveria ser um valor inacessível para quando ele foi, quando ele ocorreu, né? Então, é a mesma coisa vale, tem que ter paciência, mas ao mesmo tempo esperança. Rafael Brandão, muito obrigado pela tua presença. Além da mensagem final, fala onde que te encontra hoje, se quiser encontrar especificamente, se as suas redes sociais, me fala um pouquinho aí. Eu tenho um Instagram bastante ativo, relativamente ativo. Legal, como é seu Instagram? dr.rafael com PH Brandão. Rafael com PH Brandão, Rafael Brandão tudo junto com Rafael com PH. Isso. Instagram, então, você consegue ir lá, se precisar mandar uma mensagem direta lá pro Lá tem. Doutor Rafael. Doutor Rafael Brandão, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Obrigado por distribuir tanto conhecimento, valeu. Você que tá aí, compartilhe por doutor, episódio incrível. Eu, especificamente, talvez por ser médico, também achei espetacular. Muito obrigado. Compartilhe com todo mundo que você ama. Até o próximo episódio. Informação, Diamantes da Prevenção. Sigam-nos bons. Rafael, obrigado mais uma vez. Obrigado. Fiquem todos bem. Um abraço do Dr. Sidney para vocês. Valeu.